Semana 4 do nosso PET Volume 2. Agora nós vamos falar sobre o New Deal, que foi uma estratégia econômica para sair, para escapar, para superar a crise de 1929 que estudamos semana passada. Vamos ver agora o que é o New Deal. O New Deal, do inglês novo acordo, novo trato ou novo pacto, foi um conjunto de medidas econômicas e sociais para resolver a crise de 1929. Em 1929, a crise de superprodução e especulação financeira mergulhou os Estados Unidos numa profunda crise econômica. Essa situação abalou os princípios do liberalismo econômico clássico e do próprio capitalismo. Então, na crise de 29 que estudamos já semana passada, o- ela abalou os Estados Unidos e aprofundou esse país numa grande crise financeira e afetando os Estados Unidos, que era a maior economia da época e que era a cobradora de grande parte dos países, porque vários países, principalmente os países europeus, devido à Primeira Guerra Mundial, deviam aos Estados Unidos. E por isso, muitos países, inclusive o Brasil, foram envolvidos nessa crise também de 1929, que abalou o liberalismo econômico, que basicamente é um entendimento econômico que o mercado se autorregula, ele se autocontrola. Não precisava de ninguém ficar controlando o comércio, porque ele se autocontrola. É a mão invisível lá do. E também ele abalou todo o sistema capitalista que existia. Toda a confiança no sistema econômico capitalista foi abalado com essa crise. E o New Deal foi um dos movimentos, um conjunto de medidas para tentar superar essa crise de 1929. No ano de 1932, é eleito presidente do ZEUA o democrata Franklin Delano Roosevelt. Para elaborar o New Deal, ele se inspira nas ideias do economista britânico John Maynard Keynes, que defendia a interferência do Estado na economia de modo a garantir o bem-estar social. Mais tarde, esse pensamento seria conhecido como keynesianismo. Então, em 1932, no meio lá da crise econômica de 29, que começou lá no ano de 1929, foi eleito o presidente Roosevelt. Ele vinha trazendo essa ideia, vinha trazendo esse pensamento do New Deal, essas ideias, esse conjunto de ideias do New Deal, que eram inspirados na, nos ideais de Keynes, do bem-estar social, do Estado devia interferir na economia para garantir o bem-estar da sociedade. É basicamente isso. No liberalismo clássico, o Estado não devia interferir de maneira nenhuma na economia, porque ela se autorregulava. Mas na ideia desse Keynes, do keynesianismo, o Estado devia ter interferência sim na economia, deveria controlar a economia, ajudar a controlar a economia de modo a garantir o bem-estar da sociedade. Ali, o Estado só entra na economia no momento para garantir o bem-estar da sociedade. Medidas do New Deal. Então, nós vamos ver algumas dessas medidas práticas que no contexto do New Deal foram tomadas para a recuperação econômica dos Estados Unidos. Enormes investimentos em obras públicas de infraestrutura, especialmente na edificação de estradas, ferrovias, usinas hidrelétricas, pontes, hospitais, escolas, aeroportos
e casas populares. Então, no keynesianismo é exatamente isso. O Estado ele interfere ali na economia para garantir a, é, o bem-estar da sociedade. Então, através desse pensamento no New Deal, eles começaram a investir em obras públicas, em, em estatais como hidrelétricas, ferrovias, estradas, construíram também mais hospitais, escolas, aeroportos, casas populares, tudo financiado pelo Estado. O Estado ali se coloca como grande garantidor das necessidades do povo, como necessidade da saúde, da energia elétrica, do emprego, da moradia. Então, o Estado pega para si e investe de forma pesada nessas áreas essenciais para a sociedade. É, ele vem também com a concessão de subsídios e empréstimos aos pequenos produtores. Então, o Estado começa a investir nos pequenos produtores, começa a investir nos pequenos empresários para que se desenvolvam, para que a economia floresça dali, para que esses pequenos empresários que garantem muitas portas de empregos não fechem ou não falem os que conseguiram se manter aí depois da crise, né? Ou ajudava também na criação de de pequenas empresas, de conjuntos de pequenos produtores. Controle da emissão de moeda, paralelamente à desvalorização do dólar. Então, eles foram controlando a impressão de moeda, que se imprimia muito e a moeda local acaba se desvalorizando, porque tinha muito. Então, eles começaram a controlar, a perceber lá é, usar o controle da moeda, da produção, da emissão de moeda, como um jeito de controlar ali a valorização e a desvalorização da moeda deles. Fiscalização e controle das atividades de bancos e outras instituições financeiras econômicas, de modo a dificultar fraudes e especulações. Então, o Estado ele começa a fiscalizar, ele começa a intervir ali dos bancos, dentro das instituições financeiras, para evitar justamente aquilo que causou a crise de 29, que são as especulações e também evitar, dificultar as fraudes. Então o Estado começa a mover os seus olhos para essas empresas. Antes, no liberalismo clássico, elas tinham plena liberdade, o Estado não intervia. O ideal ali era do Estado não intervir. Mas agora, no New Deal, o Estado ele fiscaliza e ele controla as atividades desses bancos e dessas instituições financeiras. Controle da produção e dos preços agrícolas e industriais. Então, uma das causas da crise de 29 foi a superprodução. Produzia-se muito e não conseguiam vender, não tinha mercado, não tinha gente para comprar todo aquele produto, não tinha para onde vender, não tinha para onde escoar aquela produção. Então, o Estado começou a controlar a produção agrária, a produção agrícola e também o que era produzido nas indústrias, a fim de reorganizar essa situação para que seja produzido aquilo que pode ser vendido e não aconteça novamente esse contexto da superprodução. A legalização de sindicatos, agora os trabalhadores começam a receber mais direito com os sindicatos, onde os trabalhadores se organizavam para ter o contato, para se fortalecer diante do capitalista, diante do industrial. Então, o Estado legaliza esses sindicatos que já existiam,
para o trabalhador ter essa força e ter o seu emprego, ter as suas condições de trabalhos mais garantidas através dos questionamentos feitos através do sindicato. A redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias. Então, no New Deal diminuiu-se ali o, a jornada de trabalho para que não seja aquelas jornadas de trabalho exaustivas e penosas. Então, o New Deal tinha muito olhar para o bem-estar social, então o bem-estar da população. Então, a diminuição da jornada de trabalho foi um direito importante que os trabalhadores conseguiram através do New Deal para o bem-estar da população realmente. E a criação da Previdência Social, que é aquele negócio lá das aposentadorias, dos benefícios, e o salário mínimo. Esses benefícios que são tão importantes na, na sociedade hoje em dia, principalmente hoje em dia, a gente está tratando muito dessa coisa de previdência social, de salário mínimo, essas coisas, esses direitos que são garantidos até aqui no Brasil, que chegou até aqui no Brasil, iniciou lá nos Estados Unidos através do New Deal, a Previdência Social e o salário mínimo. Então nós vemos que o New Deal ele trouxe grandes contribuições ali para os direitos dos trabalhadores e desenvolveu-se ali e percebe-se ali no New Deal uma o Estado com força maior, o Estado com mais controle sobre a economia. Então, as medidas do novo Pacto Econômico surtiram efeito, apontando para a diminuição do desemprego e para o aumento da renda dos trabalhadores. Então, essas estratégias, essas medidas que a gente percebeu ali anteriormente, elas surtiram grande efeito para o desemprego, que era de 30% da população desempregada, diminuiu bastante e a renda dos trabalhadores aumentou. No começo da década de 1940, o New Deal era um sucesso, uma vez que recuperou a força da economia estadunidense. Então, com essa estratégia, com essas medidas, o governo dos Estados Unidos conseguiu recuperar sua economia, conseguiu recuperar sua força e diante de um contexto global. Entretanto, o desemprego ainda atingia 15% da população. Houve uma grande queda do desemprego, porque na época da crise era 30%. Então, quando o Deal caiu-se pela metade é, o nível de desempregados. Mas ainda tinha 15% de desemprego da população, 15% da população estava desempregada. Embora os Estados Unidos já estava novamente, já era uma economia forte, já estava bem basilada, já estava com as bases firmes. E somente com a eclosão da Segunda Guerra Mundial é que a condição de pleno emprego voltou a reinar, com a impressionante taxa de 1% de desemprego. Então, os Estados Unidos se fortaleceu, o desemprego foi diminuindo e com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, aí sim o emprego voltou a reinar realmente, porque agora a taxa de desempregados era apenas 1%, uma taxa realmente, como diz aqui, impressionante. E os Estados Unidos voltou a sua força. Afinal, o esforço de guerra e a mobilização da população masculina garantiam um trabalho para todos. Então, o esforço da guerra, a produção de armamentos, a indústria de armamentos, e também a população masculina que foi mobilizada para lutar na Segunda Guerra Mundial, e também os resultados da Segunda Guerra Mundial levou à queda do desemprego e ascensão do,
dos Estados Unidos. Os Estados Unidos volta forte, sendo ali, permanecendo ali como a maior economia mundial, embora agora tenha um rival ali, a União Soviética. As orientações do New Deal irão se estender até aos fins dos anos 1960 e 1970, quando o neoliberalismo econômico passa a vigorar nas principais economias capitalistas do mundo. Então, as orientações do New Deal, essa forma de interferência do Estado, durou por muito tempo, durou bastante tempo, até que se trouxe aí, chegou aí as, as economias capitalistas, um novo liberalismo, um neoliberalismo que começa a vigorar na maioria do, dos povos capitalistas. E o interessante aí que com a chegada do New Deal, com o sucesso do New Deal, começa-se a haver questionamentos, começa-se a haver diferentes posicionamentos com relação à interferência do Estado na economia. E também com a vinda do neoliberalismo, que vem novamente com interferência menor, vem para diminuir a interferência do Estado na economia de novo. Então, há até hoje, ainda nos dias de hoje, ainda, na verdade, há com muita força nos dias de hoje, essa batalha entre a interferência no, na economia, a interferência do Estado na economia, o controle do Estado na economia e a menor interferência do Estado na economia. Por isso a gente vê aí partidos, a polarização política que nós vemos hoje envolve muito isso, que os partidos de esquerda eles defendem uma maior intervenção no Estado. Que o Estado devia garantir, alguns deles defendem até uma interferência bem forte, no caso, um, um regime socialista de economia. Outros já vão mais para um intervencionismo, intervenção. E já na ala de direita, nós vemos aí a presença do neoliberalismo, que é a pequena interferência no Estado, o Estado menor. Essa é a maior diferença entre a política de direita e a política de esquerda no campo econômico, é que a política de esquerda defende o Estado maior, a política de direita defende o Estado menor e uma maior liberdade econômica. O esquerda, um Estado maior e maior controle do Estado, maior garantia do Estado para os direitos sociais, a sociedade em geral. E, os de direita têm um pensamento que o Estado sendo menor, a economia teria mais liberdade para agir e a evolução, o crescimento econômico do país, o crescimento e a melhora das condições sociais vem com esse crescimento econômico com maior liberdade do neoliberalismo. Então, até hoje, essa disputa, bastante forte hoje, essa disputa entre uma economia mais intervencionista e menos intervencionista, estando de um lado os partidos de direita, de esquerda, e de outros os partidos de direita.